Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. É muito bom tê-los aqui mais uma vez. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos? Então, na aula de hoje, vamos abordar a perspectiva do Estado. E quando eu falar de Estado para vocês, estou fazendo referência à temática do Estado moderno. E vamos também relacionar essa perspectiva do Estado moderno com as análises e observações da sociologia. Quando a gente falar de Estado, gente, é importante ter em vista o Estado é uma instituição social sempre, ou seja, é uma instituição que controla, que rege a vida em sociedade. Um dos primeiros autores a abordar essa temática de Estado, que vai ser muito importante para as nossas análises, vai ser o Max Weber. Lembra do Max Weber? Pois então, o Max Weber, junto com o Karl Marx, junto com Emile Durkheim, vai compor a tríade da sociologia, ou seja, vai compor os chamados clássicos da sociologia. Por que clássicos? Porque ainda que os escritos desses autores tenham sido feitos há 200, 100 anos atrás, as suas análises continuam muito atuais para podermos analisar a sociedade hoje. Então vamos lá. O Estado, para o Max Weber, é a instituição social que dispõe do monopólio do emprego da força legítima sobre um determinado território. Lembra quando a gente discutiu a questão do poder para a sociologia? Então, o Estado vai nessa perspectiva, vai nessa direção também. Então, como é que o Weber entende a perspectiva do Estado? É uma instituição social, ou seja, uma instituição que está presente na sociedade e que organiza a vida da sociedade, e somente o Estado, para o Weber, é que possui, que detém o monopólio da força e da violência. Então, o Estado, a partir dos seus instrumentos próprios, é que pode controlar a vida da sociedade, é que pode punir, gerar coerção, gerar punição e, de linhas gerais, de organizar a vida em sociedade. Então, para a sociologia, o Estado é sempre uma instituição social que desempenha várias funções e uma delas principal é o elemento da coerção, ok? Então, a coerção, nessa perspectiva, vai muito no sentido de controlar a vida das pessoas, controlar a vida da sociedade naquele contexto, naquele ambiente social em específico. Então, em linhas gerais, o Estado é tido como a racionalização da gestão do poder. Como assim racionalização? Racionalizar aí vai mais na perspectiva também de organizar, ok? Então, o Estado é aquele que organiza a gestão do poder. Ou seja, é um conjunto determinado de relações sociais, de grupos de pessoas que mantêm e que se reproduzem e que geram códigos ou maneiras pelas quais as pessoas se comportam. Como é que o Estado executa e faz isso? Um instrumento e uma característica própria de execução do poder desse Estado, da constituição desse Estado, são as leis. As leis funcionam como um meio de organizar a vida em sociedade, de controlar a vida da sociedade, de cercear na perspectiva de controlar e de colocar limites na vida em sociedade. Então, é a partir das leis que se geram formas específicas de comportamento, formam-se códigos específicos e que se mantêm essas relações sociais. Então, se a gente tiver que resumir esse primeiro momento do Estado, seria como uma instituição social, nas palavras do Weber, que detém o monopólio da força legítima sobre um determinado território e que também é um conjunto dessas relações sociais, ok, gente? Que executam e que dinamizam a vida em sociedade. Então, dando perspectiva e dando continuidade a essa direção, a gente vai abordar agora a relação de Estado e de governo. Quando a gente fala de Estado, é importante ter em vista o quê? O Estado é uma grande instituição subdividida em várias áreas de interesse e, obviamente, a administração da população. Como assim? O Estado ele está presente na sociedade ao longo do tempo, ao longo das gerações, e dentro do Estado se pode subdividir, se pode se organizar a forma como ele se executa. Por exemplo, não temos o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo? Isso são formas próprias de organização ou de subdivisão desse Estado. Então, o Estado é sempre uma perspectiva e algo, uma estrutura fixa naquela sociedade, diferentemente do governo. O governo, como está colocado no slide para vocês, é um grupo político determinado e escolhido de forma geral, democraticamente por aquela população e que se encontra ocupando a vaga de autoridades. Ou seja, o que a gente pode observar aí? O Estado é sempre uma estrutura fixa naquela sociedade. O governo não, ele é mutável. Ele pode se transformar, ele pode mudar, ele pode sair, ele pode se dispor ou não.
Mas o Estado, independente do governo presente, ele sempre vai estar ali. O que vai ser mudado vai ser o grupo político que faz parte desse Estado, que no caso é o governo. Então, primeira característica do Estado e principal, o Estado é sempre uma estrutura fixa, imutável e presente na sociedade ao longo do tempo. O governo não. O governo já é mutável, já não é fixo, é dinâmico e pode ser transformado à medida dos interesses ou à medida do período vigente na qual ele se encontra. Tudo bem, gente? Então, continuando. Ainda sobre a perspectiva do governo. Um autor muito importante na sociologia, na política, de uma forma geral, e que vai discorrer um pouco sobre essa perspectiva do governo, é o Norberto Bobbio. O Bobbio foi um filósofo, político, escritor, enfim, teve muitas atribuições ao longo da sua vida, é italiano, nasceu em 1909, veio a falecer mais recentemente, se comparado a outros autores, veio a falecer em 2004. E o que ele vai falar para a gente de interessante dentro da perspectiva do governo? Como está colocado aí no slide para vocês. Vamos ler juntos? O Norberto Bobbio, que explica que, por governo, podemos entender diferentes formas ou diferentes coisas, mas se o conectamos com o Estado moderno, o conceito de governo se relaciona com a condução ou o desenvolvimento do poder do Estado. Então, para o Bobbio, o governo faz muito mais sentido, se aplica muito mais quando relacionamos com a perspectiva do Estado moderno. Por quê? Com a perspectiva do Estado moderno, esse conceito e essa concepção de governo pode sofrer um desenvolvimento e uma condução de forma distinta. Ou seja, o conceito de governo se relaciona com a condução ou desenvolvimento do poder do Estado. Ele propõe essa relação com o Estado moderno porque ele entende que, principalmente no Estado moderno, que o governo vai se transformar e vai se colocar de forma mais relevante para aquela população, para aquela sociedade. Então, a gente só pode, para o Bobbio, entender o governo se fizer essa relação, se fizer essa conexão com o Estado moderno que estamos discutindo agora. Então, continuando ainda nessa abordagem do Bobbio. O Estado ele não muda. Ele continua sendo sempre a instituição encarregada de desenvolver, de abordar obrigatoriamente um conjunto de atividades procurando as condições apropriadas da população. Ou seja, o Estado é sempre uma estrutura fixa, imutável, ok? Então, o governo, diferente do Estado, ele pode mudar de identidade política, de partido político, e ele ocupa aquele cargo no Estado de forma temporária, tá bom, gente? Nunca é fixo, é sempre temporário. Nessa perspectiva, quando a gente fala de Estado moderno, a gente fala de Estado e governo, a gente é importante também ter em vista outros elementos que fazem parte e que estão presentes dentro dessa concepção do Estado moderno. E antes de mais nada, quando a gente fala de Estado moderno, só relembrando um pouco das nossas aulas passadas, é importante relembrar também que o Estado moderno ele surge, ele aparece na Europa, né, como consequência e o produto de acontecimentos históricos que foram sendo colocados até então. Um autor que aborda também essa perspectiva do Estado moderno é o Michel Foucault. Lembra um pouco dele? O que o Foucault vai falar para a gente? Ele caracteriza o Estado moderno como responsável por garantir as condições necessárias da população. Então, o Foucault ele vai trazer uma abordagem muito importante e também muito relevante para nós, que ele entende que o Estado moderno é um mecanismo, é um instrumento, é o meio principal para garantir as condições necessárias da população. Se a gente puder pensar um pouco nessa direção, ele propõe que sem o Estado moderno, a população estaria à deriva. É necessário ter um Estado, nessa perspectiva, o Estado moderno, para impor e para controlar, organizar e ser esse escudo protetor da população. Então, ele tem esse principal objetivo de garantir essas condições necessárias da população. E agora, dando continuidade a isso, vamos começar a ver algumas formas históricas do Estado moderno, alguns tipos e como é que essas formas históricas se apresentam dentro do Estado moderno. E a primeira delas é o Estado absolutista. Vamos ler juntos? Então, Estado absolutista, primeira manifestação histórica do Estado moderno, lembrando que, a partir de agora, a gente só vai ver as principais contribuições, as principais formas de como o Estado moderno se apresenta ao longo da história, e um dos principais deles é o Estado absolutista, sendo a primeira forma histórica de caracterização do Estado. E como é que o Estado absolutista se organiza, como a gente já bem sabe?
caracteriza-se pela unidade territorial e pela concentração de poder numa única pessoa. É sempre o rei que detém aquele monopólio, que detém a organização, que detém controle daquela população. Tudo bem, gente? E uma frase célebre que vai demarcar muito esse Estado absolutista, e essa primeira forma histórica do Estado absolutista é a frase do rei Luís XIV, que diz: o Estado sou eu. Com essa frase, ele delimita espaço, ele delimita território e delimita a concentração de poder toda sobre uma única pessoa, que no caso é ele. Tudo bem? Então, o Estado absolutista tem por característica essa concentração, esse foco, toda essa demarcação na figura de uma única pessoa, que no caso é o rei. Um pouco diferente na perspectiva do Estado absolutista vem o Estado liberal. Vamos ler juntos o primeiro parágrafo? O Estado liberal pode ser considerado, de uma perspectiva histórica sociológica, como aquele que sucedeu o Estado absolutista. Então, gente, é importante ter em vista e relembrar alguns fatores aqui. Quando a gente fala de Estado absolutista, a gente fala de Estado liberal, vocês conseguem lembrar de como surge o Estado? Lembra a perspectiva do Estado de natureza? Então, isso vai se fazer presente também um pouco nessas análises agora, tá bom? Espero que todos se recordem. Então, vamos lá. O Estado liberal pode ser considerado como aquele que sucedeu o Estado absolutista, que veio depois do Estado absolutista. Enquanto o primeiro se caracterizou por uma relação autoritária de concentração de poder, o liberalismo já foi numa outra corrente, já foi numa outra direção. Ele pregou a dissociação entre o Estado e a economia, que, por sua vez, deveria ser estimulada e regulada pelo próprio mercado. Um dos principais autores que vão deliberar essa questão do Estado liberal, um dos principais nomes e figuras dessa concepção do Estado liberal vai ser o Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações. Lembrando que, ainda que o Adam Smith se faça promulgador dessa concepção do Estado liberal, teve um autor que veio um pouco antes dele e que também já abriu caminho para essas discussões, que foi o John Locke. Se recordam? Então, o Estado liberal, os moldes, as inspirações, as questões norteadoras que regem o Estado liberal foram inspirados nos ideais da Revolução Francesa, que tinha como lema a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então, a gente pode perceber que um dos principais fundamentos, uma das principais características desse Estado liberal são essas aqui agora: a soberania popular e a representação política, ou seja, é o poder concentrado nas mãos do povo. E o poder já não está mais concentrado nas mãos de uma única pessoa, como no Estado absolutista. Segundo as diretrizes, os moldes do Estado liberal, o poder se centraliza e se materializa no povo. Continuando, no Estado liberal, os indivíduos possuem liberdades e não podem sofrer interferências do Estado. Lembram da perspectiva do John Locke, quando ele aborda que no Estado de natureza todo mundo já possui direitos naturais? Então, é nessa direção que está sendo promulgado também esse tópico que eu coloquei para vocês. Todos os indivíduos do Estado liberal possuem liberdades, porque antes de ter liberdades, eles possuem direitos. Assim, os indivíduos podem se envolver em qualquer atividade econômica, política, social, em qualquer nível, desde que não viole os direitos de outrem ou de outras pessoas. Então, no Estado liberal, nos moldes do John Locke, se recordam, todos possuem direitos naturais, são direitos intrínsecos, que todos possuem independente da condição colocada. E com esses direitos estabelecidos, ninguém pode retirar esse direito do outro, porque todos possuem e são inalienáveis, não são retirados por si só. E uma vez que possuem esses direitos, eles também possuem essas liberdades. E por possuir essas liberdades, eles não podem sofrer qualquer tipo de interferência externa, no caso, interferência do governo. Então, para finalizar essa primeira parte, gente, o Estado intervenha o mínimo possível no âmbito econômico, político, social, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? O Estado liberal tem a direção, tem a deliberação de intervir o mínimo possível no ambiente econômico, ou seja ele político, ou seja social. O Estado torna-se um provedor principal, a principal concentração das condições mínimas e básicas para o livre e individual desenvolvimento das nações e dos cidadãos. Bom, gente, por hoje é só. Espero que todos tenham acompanhado, todos tenham compreendido. Bons estudos e até a nossa próxima aula.